Nós vamos ler na primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, os 10 primeiros versículos. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Assim nos diz a palavra do Senhor: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que levou Pedro a registrar estas palavras, agora esteja atuando em nossa razão e em nosso coração, para compreendermos a palavra, para recebermos a palavra como vinda de Deus a cada um de nós. Que Ele assim nos atenda. Amém. Nós desejamos meditar convosco nesses dois últimos versículos do texto lido, um texto tão rico, tão precioso, no qual nós poderíamos tirar vários estudos e várias mensagens de especial valor para a nossa vida cristã. Mas nós queremos abordar esses dois últimos versículos, 9 e 10, pensando como eles se encontram na igreja de Jesus Cristo, o que eles ensinam a respeito da igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Alguém escreveu que a igreja é a instituição divina mais importante sobre a terra. Todas as demais realizações ou instituições estão debaixo do valor da igreja instituída por Jesus Cristo. Quando alguém pensa em igreja, o que vem ao seu coração? A denominação presbiteriana, batista, metodista? Para muitas pessoas, quando pensam em igreja, logo pensam na sua organização eclesiástica, pensam no nome do pastor, dos presbíteros, diáconos, dos líderes das sociedades. Há aqueles que pensam na igreja apenas como um lugar muito agradável de encontro de pessoas amigas,
onde assuntos de importância deverão ser considerados, assuntos religiosos para responder à curiosidade que o ser humano tem. O que é a igreja, afinal? A igreja de Jesus Cristo é uma entidade instituída por Ele mesmo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E Ele próprio se coloca como a pedra fundamental, Ele mesmo. Ele não atribui a base desta igreja a qualquer outra pessoa ou instituição. Nós não temos dúvida alguma de que a igreja instituída por Jesus Cristo está fundamentada no próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta várias figuras a respeito da igreja. Ele fala a igreja como corpo de Cristo, Cristo cabeça, nós somos seus membros. Ele fala da unidade orgânica que deve existir entre os membros sob a direção do cabeça, que é Jesus Cristo. Ele fala do edifício, algo que foi lançado com a sua pedra fundamental em Jesus e que está sendo construído e terá a sua conclusão nos tempos eternos. Ele fala da igreja como a lavoura, onde está sendo semeada a palavra. A igreja como família, a família de Deus. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, apresenta a igreja como a esposa de Cristo, a noiva que será apresentada ao Filho de Deus no dia supremo de todo o plano de Deus, lá no reino celestial. O apóstolo Pedro aqui faz também algumas referências à igreja, raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que nós devemos pensar na igreja. Os valores materiais são importantes para a igreja. Nós não podemos pensar na existência de uma igreja sem paredes, sem lugares para nos assentarmos, sem imóvel para ali construir o nosso templo. Tudo isto tem o seu lugar, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, pensarmos na igreja apenas nestas coisas materiais. A igreja tem um valor espiritual extraordinariamente grande, e é nesse sentido que nós queremos meditar com vocês nesta manhã. Raça eleita. Quando Pedro usa estas figuras, certamente ele está mostrando aos seus leitores, àqueles que o ouviam, que esses títulos da igreja não foram invenções dele, não foram frutos da perspicácia cultural religiosa de Pedro. Ele fala àqueles judeus que o ouviam, raça eleita. Lá em Isaías, no capítulo 43, o profeta já anunciava a igreja nesses termos, e escreve assim: como nosso Deus elegeu Israel, também elege para ser uma raça espiritual. E diz-nos assim o profeta Isaías, quando estava estimulando o povo de Israel na perspectiva da libertação do jugo da Babilônia. Ele escreve: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque eu porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Havia promessa de libertação para o povo, e Deus, através do profeta, diz: eu farei com que todas as coisas sejam transformadas, e eu colocarei um rio no ermo, para
dar de beber ao meu povo escolhido. O profeta Amós registra essas palavras de Deus: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Que privilégio, que bênção! Não era por qualquer razão um motivo de vaidade ao povo sentir-se parte do povo, da raça eleita por Deus. Desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo, Deus já tinha os seus escolhidos. E agora Deus está dizendo: vocês são os meus eleitos. Também Pedro fala sacerdócio real. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, através de Moisés, Deus diz: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Profeta era aquele que falava em nome de Deus ao povo. O sacerdote era aquele que levava a oferta do povo a Deus. Deus está dizendo através de Moisés: vocês serão esta nação sacerdotal. Vocês haverão de chegar à minha presença no trono celeste. No livro do Apocalipse, capítulo 1, quando o autor está chamando os leitores para glorificarem a Deus, a Jesus Cristo, o Cordeiro, diz: devemos glorificar aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai. E no capítulo 17 ele diz: pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Agora não haveria mais necessidade de um sacerdote humano. Agora aquele grupo, povo de propriedade exclusiva de Deus, poderia se aproximar do trono de Deus por meio de Jesus. E continua Pedro ensinando: vós sois uma nação santa. Vocês estão colocados no meio de nações ímpias, pecadoras, que não conhecem a minha palavra, que não temem o meu nome. Mas vocês não deverão ter contatos, relacionamentos, compromissos com essas outras nações. Vocês são uma raça eleita, um sacerdócio real. Por isso vocês devem ser uma nação santa. Eu sou o Senhor, diz Deus através de Moisés. Eu os faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, separados para uma grande obra, para um grande propósito. Vocês testemunharão a minha santidade diante das nações. E finalmente, dando ênfase a isto, Pedro diz: vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo constituído por Deus. O Senhor poderia usar um dos impérios, grandes impérios dos dias de Moisés, ou, voltando ainda mais, lá no tempo de Abraão, Deus poderia usar alguma estrutura existente, política, religiosa, mas Deus disse: não, eu quero constituir um novo povo através da descendência de Abraão, um povo
de propriedade exclusiva de Deus. Quantos privilégios para nós sabermos que nós estamos como participantes deste povo. Nós somos hoje a igreja de Jesus Cristo. Imagina se Pedro tivesse colocado um ponto final nestas apreciações sobre a igreja. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ponto final. Nós estaríamos exultando, estaríamos nos alegrando e poderemos sair por aí dizendo: vejam o que Deus tem feito por nós, vejam os títulos que dignificam a igreja de Jesus Cristo. Mas Pedro não coloca um ponto final. Pedro diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos estes privilégios, todos estes títulos que alegram o nosso coração, somente serão usufruídos por aqueles que com humildade e temor se dispõem a proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Não fará nenhum sentido especial nós ficarmos com a parte inicial do versículo. Quando nós lemos o versículo total, nós entendemos que Ele nos fez para que nós cumpramos uma tarefa. Ele nos constituiu para que nós proclamássemos todas as virtudes de quem nos chamou. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Ele nos separou para que nós testemunhássemos o seu nome. Ele nos fez propriedade dele com o objetivo de anunciá-lo às nações. É esse o trabalho da evangelização. É para isto que nós fomos constituídos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós não estamos cumprindo o objetivo da existência da igreja, nós estamos entristecendo o nosso Deus. Se nós estamos apenas desejando receber as bênçãos, os privilégios, mas não cumprindo a razão das bênçãos e dos privilégios, nós não estamos sendo fiéis ao nosso Deus. Precisamos nos lembrar sempre disto. Por que é que nós fomos colocados na igreja? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Quando Jesus Cristo se despedia dos seus discípulos, ele deu a conhecida ordem para a evangelização. Ele mostrou que era absolutamente necessário nós sairmos para proclamar: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele não pediu para que aqueles que concordassem com a sua ordem levantassem a mão. Ele não pediu para que viessem à frente os que queriam aceitar esse compromisso. Ele simplesmente disse: ide e pregai. Não é tarefa exclusiva do pastor, da liderança da igreja, não é tarefa da denominação. Essa é uma tarefa de
cada um dos servos de Jesus Cristo, de cada um que pertence à Igreja de Jesus Cristo. Há quem pense em evangelização apenas em termos de conseguir um número maior de pessoas para a igreja. Outros pensam que o anseio de ver as estruturas sociais modificadas é que nos deve levar a proclamar o Evangelho. Há quem se opõe a tudo isto, afirmando que todas as pessoas eleitas já são salvas, ninguém estará perdido. Então fala num universalismo de salvação. Qual é a nossa motivação para evangelizar? O que é que nos motiva a proclamar as virtudes daquele que nos chamou? Não é um compromisso entre homens, não é obediência a um plano de trabalhos especiais que a igreja coloca diante de nós. O nosso compromisso é com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sentia esse compromisso de uma maneira tão intensa. Ele dizia: o amor de Cristo me constrange. E o mais elevado ato de amor em resposta ao amor de Cristo é obedecer a Cristo, é falar de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. E Paulo ainda diz, ou melhor, Pedro diz lá no livro de Atos: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Chegará o dia final, o dia do juízo, e aqueles que foram omissos, negligentes, receberão da parte de Deus o castigo por estas faltas. Mas aqueles que aceitaram, aqueles que cumpriram a vontade, aqueles que obedeceram ao Senhor, receberão as bênçãos por este fato. A motivação evangelística é o nosso esforço. Há muitos que confundem pregação evangelística com discussões teológicas, espirituais. Há muitos que pensam que para evangelizar precisariam ter um curso específico de como falar do Evangelho. Há muitos que pensam que evangelizar significa confrontar as ideias religiosas que a outra pessoa possui, os costumes da outra pessoa, as tradições das outras pessoas. E a bem da verdade, evangelizar é chegar diante de alguém e dizer: Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, Jesus Cristo morreu em seu lugar, Jesus Cristo tem vida para dar a você. A evangelização começa com essas palavras que exprimem as virtudes do nosso Deus. Quantas pessoas estão ao nosso redor para as quais nós jamais dissemos estas palavras? Quantas pessoas vivem dia a dia como nossos vizinhos, como nossos colegas de trabalho, e nós não temos tido coragem para dizer a elas: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quantas vezes falta-nos esta iniciativa? Quantas vezes nós negligenciamos levar essa palavra a amigos íntimos, com os quais tratamos de política, de esporte, de vida econômica,
Mas quando é hora de falarmos, Jesus Cristo ama você e Jesus Cristo quer que você o tenha como Senhor e Salvador, isto aí nos amarra. Há uma barreira. Falar das virtudes daquele que nos amou. Qual foi a última vez que nós falamos isto para alguma pessoa? Quando foi a última vez que você disse estas palavras para alguém? Eu tenho sempre repetido que é muito importante o nosso testemunho cristão. É muito importante. Mas o testemunho cristão não é suficiente. Além do nosso testemunho, nós precisamos falar. As pessoas que nos cercam podem perceber pelo nosso testemunho que existe algo diferente em nós, mas elas não conseguem saber por que este algo diferente existe em nós. Então é o momento de nós dizermos às pessoas: Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo quer salvar você também. Esse é o desafio que nós temos. Que bênção é poder participar desta igreja. Que bênção é nos sentirmos membros desta igreja de Jesus Cristo. Muito mais do que termos o nosso nome inscrito na relação de membros comungantes ou não comungantes. Muito maior o privilégio do que nos reunirmos num santuário como este. Muito além de pertencermos à denominação. Muito mais agradável do que termos o nosso grupo de amigos aqui. Pertencermos à Igreja de Cristo. E como membros da Igreja de Cristo, com fidelidade, falarmos das virtudes do nosso Deus, do seu amor, do seu perdão, do seu propósito para aqueles que o amam e o temem. Que Deus nos ajude, que nós, verdadeiramente agradecidos por tantos privilégios, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que além da alegria de sermos envolvidos em tudo isto, sejamos fiéis, proclamando as virtudes de Deus, testemunhando Jesus como nosso Salvador. Que Ele nos ajude. Amém.